Mais uma vez estar aqui, estar entrando na tua casa, podendo compartilhar da palavra de Deus, podendo estar louvando a esse Deus que é maravilhoso. E antes de nós cantarmos mais um louvor, eu gostaria de convidar você a orar. E é sobre isso que nós estaremos falando nesses momentos que vamos passar aqui, falando sobre oração, sobre intimidade com Deus, sobre essa ferramenta tão importante que é orarmos, nos comunicarmos com o nosso Deus. Também quero te convidar a orar, a levar os nossos pensamentos a Deus. Deus maravilhoso, Deus santo, Tu és o único digno de louvor, Pai. Tu és perfeito, Senhor, Tu és maravilhoso. O culto é para Ti, Senhor, meu Deus. O louvor é para Ti, Senhor, meu Deus e Pai. Todo louvor e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, podendo cantar, louvar e falar da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Todo louvor e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo,
Pai. Em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando, cantando, declarando que Pai nosso que estás nos céus, Ele está conosco, Ele nos vê, Ele conhece cada momento da nossa vida, cada situação. E assim como o Senhor Jesus, Ele fez, ensinou como nós deveríamos orar, em vários momentos na palavra de Deus, Jesus ele se retirava para orar. Ele mesmo em momentos, como diz na palavra de Deus em Marcos, depois dele multiplicar os pães, dele fazer grandes milagres, ele se retirava para orar. E nós vamos estar cantando um louvor, que a letra desse louvor é uma oração. Amém? Glórias ao nosso Deus. Pai nosso, no céu.
dessa vez com as nossas contribuições, como nós fazemos em todos os nossos cultos presenciais. Você é nosso convidado nesse momento, também adorar o Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. A nossa conta vai aparecer aqui para você. Fique à vontade para estar contribuindo e abençoando a obra do Senhor. Gostaria de ler o texto da Palavra de Deus antes de nós orarmos, antes de nós contribuirmos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 9, versículos 6 e 7, Paulo diz: E afirmo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Nesse tempo de crise que estamos vivendo, não sei como está a sua vida financeira. Inúmeras famílias estão preocupadas, inúmeras empresas no nosso país fecharam as portas, muitas pessoas perderam as suas rendas. Não sei como é que está a sua vida hoje. Se você porventura está trabalhando, tem renda, entende o princípio da contribuição e da generosidade, não deixe de fazê-lo. Mais do que nunca a igreja está precisando da sua generosidade, da sua contribuição, da sua solidariedade, de que você doe e dê com alegria, como diz a palavra de Deus. Continue semeando no reino de Deus, continue contribuindo com a causa do reino de Deus, continue sendo um parceiro de Deus nessa missão que a igreja tem de levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Segundo aquilo que Deus propôs no seu coração, eu te convido a contribuir com alegria. Você que é membro da nossa comunidade local, você que também não é, está assistindo o nosso culto, a nossa celebração, sinta-se também à vontade para estar contribuindo, abençoando, porque aquele que semeia coisas materiais, nós sabemos que à medida que semeamos coisas materiais, físicas, Deus também nos abençoa com coisas espirituais. Segundo o que o Senhor propôs no seu coração, eu te convido a contribuir nessa hora e a fazer com alegria para a glória do nome dEle. Por isso eu queria orar com você, orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, pela sua renda nesse momento. Feche seus olhos comigo, se você puder. Vamos ao Senhor em oração. Deus nosso Pai, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Reconhecemos que o Senhor é o Pai nosso que estás no céu. Por isso, Pai, oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Oramos pelos teus filhos, Senhor, que irão contribuir nesse momento. Irão contribuir generosamente, com um coração grato, irão semear, Senhor, para a tua glória. Abençoa, Pai, os teus filhos que irão fazer isso com alegria, porque o Senhor ama quem faz isso com alegria, não com pesar, não por necessidade, mas com alegria. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Abençoa os celeiros dos teus filhos, os trabalhos dos teus filhos. Abençoa a renda dos teus filhos, Senhor. Continua a multiplicar cada dia mais. Que nunca falte, Senhor, a provisão e o mantimento que vem do Senhor. O pão nosso de cada dia continua a nos dar, Senhor, todo dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Abençoa também os teus filhos, Senhor, que porventura estão desempregados, estão abatidos, estão, Senhor, ansiosos, sem saber o que fazer, a quem recorrer. Nós pedimos, Senhor, usa de graça e de misericórdia, abra as janelas do céu, usa pessoas, abençoa, Senhor, generosamente os teus filhos. Nós oramos, Pai, e pedimos que a tua boa mão continue sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, nossos lares, a nossa renda, o nosso país, Senhor. É a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Queria convidar você a ir comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do versículo 9, Mateus 6, versículo 9 ao 15.
palavra de Jesus, ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará também as suas ofensas. A oração é uma das disciplinas essenciais da caminhada da fé, assim como a meditação na palavra e o jejum também o é. Por isso, a maneira como nós oramos, como nós nos comunicamos com Deus, ela deve ser pensada, refletida e também aprendida segundo Jesus. É bem verdade que a oração é um dos temas recorrentes em várias ministrações. Nós sabemos da sua importância e o quanto ela é necessária na caminhada da fé, mas também sabemos que ela é uma disciplina espiritual que é pouco vivenciada no dia a dia na vida de muitos cristãos. Por isso que, à luz da palavra, nós precisamos sempre voltar a esse tema, porque a oração é a chave para uma vida de intimidade e de profundidade com o nosso Pai Celestial. Porque na oração nós não estamos jogando palavras ao vento. Nós estamos falando e nos comunicando com um Deus que tem ouvidos e ouve, com um Deus que tem olhos e vê, e com um Deus que tem mãos estendidas que abençoam. Tem um autor que diz que orar é uma experiência de fé, própria de quem sabe que as coisas que existem e podem ser vistas foram feitas e se sustentam em coisas que existem, mas que são invisíveis, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Orar é participar dessa realidade que nós chamamos de espiritual. Orar é acessar esse mundo que existe, mas que não pode ser visto pelo olhar natural. É o mundo que está para além dos sentidos físicos, dos sentidos humanos visíveis. É o mundo que chamamos de transcendente, de sobrenatural, de metafísico, e que nós representamos na nossa língua, na nossa linguagem, nós representamos com as palavras céus, em paralelo ou em contraponto ao mundo da imanência, o mundo físico, o mundo material, que nós representamos com as palavras terra. Então, orar é acessar essas realidades espirituais. E nesse texto que nós lemos, Jesus ele nos mostra um modelo de como orarmos, de como acessarmos essas realidades espirituais. E aqui eu aprendo alguns ensinos. O primeiro deles está no verso 9 e 10 que nós lemos. A palavra de Jesus, ele diz: portanto, vocês, meus discípulos, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o seu reino e faça-se a sua vontade, aqui na terra como no céu. Primeira coisa na oração, saiba que o Pai tem um reino e o Pai tem uma vontade para nós. Jesus começa a sua oração de forma inédita. Ele chama a Deus de Abba, de Pai, e ele diz Pai Nosso. Jesus está dizendo, quando você for se dirigir a Deus, lembre-se que você está falando com o seu Pai. Então, ore como um filho. Se veja como um filho, porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. E não é uma oração individualista, egoísta. Eu não sou filho único. Existem milhares de irmãos e irmãs minhas diante desse mesmo Pai em oração. A oração do Pai Nosso, ela nos livra e nos liberta de nos acharmos especiais e únicos diante de Deus. É uma oração que entende que Deus é Pai de bilhões de pessoas.
Por isso que é Pai nosso, não é Pai meu. É uma oração que entende que Deus é Pai de todos os que creem em seu Filho Jesus. Por isso que João escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a oração diz mais: santificado seja o teu nome, Pai. Santificar o nome de Deus é revelar o quão santo Deus é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E diz mais: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha reinar aqui na terra, venha governar aqui na terra. Por isso que Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que a palavra diz que nós somos cidadãos do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Precisamos orar pedindo para que Deus estabeleça o seu reino entre os homens a partir de nós. E o reino de Deus é tudo que Deus criou, que Ele sustenta e que Ele domina. Mas também o reino de Deus é uma realidade onde a vontade perfeita de Deus é cumprida plenamente. E Jesus diz mais: ore pedindo a santificação do nome de Deus, o reino de Deus, mas ore pedindo a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Assim como a vontade de Deus, do Pai, é executada em plenitude nos céus, Jesus nos ensina a orar clamando para que essa vontade venha até nós. Ele nos ensina a orar para que nós peçamos a Deus para que a vontade do Pai assuma o controle sobre todas as outras vontades humanas aqui na terra. Porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que Adão, ele é chamado nas páginas da Bíblia Sagrada pelo apóstolo Paulo de o primeiro homem. E Jesus é chamado de o segundo homem. O primeiro homem disse para Deus: seja feita a minha vontade. O segundo homem, Jesus, nos ensina a orar dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra, nas nossas vidas, assim como ela é feita no céu. John Wesley disse que Deus nada faz senão em resposta à oração. Então eu te encorajo, não abra mão dessa disciplina espiritual. Peça a Deus em oração para que essa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre nós. Venha sobre a nossa família nesse tempo tão difícil. Venha sobre as pessoas que nós amamos. Venha sobre a nossa nação. Venha sobre o mundo. Te encorajo, continue orando, continue clamando por essa vontade do Pai. Porque aonde a vontade do Pai é obedecida plenamente, ela é cumprida plenamente, o reino de Deus chegou. E onde isso acontece, o céu chegou. Nesse tempo de quarentena, onde muitos de nós têm tido mais tempo em casa, não abra mão do secreto com o seu Pai. Não abra mão de pedir a Deus para que a vontade dele seja real aí onde você está, nas suas decisões, já agora no presente, e também nas decisões que você precisará tomar pós-pandemia, pós-crise. Não pare de clamar a Deus para que as vontades humanas, egoístas, autoritárias, hedonistas, materialistas, individualistas, sejam deixadas de lado e a vontade do céu venha à terra. Não deixe de clamar para que o reino de Jesus se faça cada vez mais presente na história humana, através da minha vida, da sua vida, através de nós, através da igreja, através do seu povo. Não pare de orar. Segundo, na oração, dependa inteiramente de Deus. Versículo 11, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Jesus, depois de nos ensinar a pedirmos a sua santidade, o seu reino e a sua vontade, ele nos ensina a pedirmos aquilo que precisamos para o corpo e para a alma. Ele nos ensina a pedir somente o necessário para a vida, o pão nosso de cada dia. Segundo Champlin, um estudioso da Bíblia, ele diz que aqui parece que essa fala de Jesus
ela fala do pão no sentido literal, como símbolo das necessidades do corpo. Essa parte da oração lembra-nos a declaração de Davi, do salmista Davi, no Salmo 37, versículo 25, ele diz que eu já fui moço, já sou velho, porém jamais eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 104, verso 27, diz que todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Quantas pessoas com essa crise que se abateu no Brasil e no mundo estão preocupadas com o pão de cada dia, estão com medo porque perderam a sua renda, porque perderam tudo que investiram. Quantos empreendedores do nosso país nesse momento estão desesperados, sem perspectiva, sem saber o que fazer, a quem recorrer? Talvez esse seja o seu caso, talvez você esteja meio perdido no meio de tanta notícia ruim que estamos vivendo e está chegando até nós. Você esteja meio perdido por conta dessa crise que se abateu sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas deixa eu lhe dizer, o Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Dependa inteiramente de Deus. Dependa inteiramente de Deus. Apresente tudo a Deus em oração. Ele cuidará de você. Creia nisso. Não perca a esperança. Pode ser que você perca algumas coisas no meio dessa crise, mas jamais perca a sua fé e a sua esperança em Deus. Jesus disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Entretanto, eu penso que essa fala de Jesus tem a ver não somente com o pão físico, tem a ver também com o pão do céu. Porque Jesus disse que nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então, além do pão físico para o corpo, nós precisamos também pedir a Deus o pão do céu, o maná que vem do céu, a porção diária do pão da vida que alimenta a nossa alma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo: eu sou a fonte de sustento espiritual que você precisa. Somente Jesus pode saciar a fome e a sede do coração humano, da alma humana, e mais ninguém. Então, não deixe de depender inteiramente de Deus. O terceiro ponto na oração: reconheça a necessidade de perdão e de proteção do Pai. Jesus diz no versículo 12, 14 e 15, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, Pai. Verso 14: porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é um pedido ousado, porque você está pedindo para Deus agir com você do mesmo jeito que você age com o seu semelhante. Você está pedindo para Deus lhe tratar do mesmo jeito que você trata o seu próximo. Certa vez Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 25: e quando vocês forem a Deus oração, quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra o seu próximo, perdoai, assim como o vosso Pai Celestial vos perdoou as vossas ofensas. Porque se tem uma coisa que tira a paz, é dívida. É dívida, seja ela de que natureza for. Jesus diz: perdoai. Lembre-se que dívida maior o seu Pai pagou por você. Porque se eu não tenho paz com outro, eu também não tenho paz com Deus. Por isso que Jesus disse: quando você for orar, primeiro peça perdão ao seu próximo. Tem uma frase que diz que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. Tertuliano certa vez escreveu que se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Perdoe.
Perdão é algo que nasce em Deus e que foi criado pelo nosso Pai para possibilitar a cada um de nós, seres humanos caídos em Adão, que vivem em pecado, para possibilitar a cada um de nós, na nossa vida cotidiana e relacional, com as pessoas que nós convivemos e que amamos, possibilitar a cada um de nós reconstruir relacionamentos que foram quebrados, reconstruir amizades que foram desfeitas, refazer mágoas e ressentimentos que surgiram. O perdão, ele tem essa capacidade de curar, de libertar, de sarar. Pois sem perdão não há como conviver com pessoas, até porque nós somos imperfeitos, até porque as nossas famílias não são perfeitas. A nossa esposa, a nossa esposa não é perfeita, o seu esposo não é perfeito, os nossos filhos, os nossos amigos não são perfeitos. Então só através da experiência do perdão é que nós conseguimos prosseguir juntos, caminhar juntos, viver juntos para a glória de Deus. Então, quer ser feliz? Perdoe, como o seu Pai Celestial lhe perdoou na cruz em Cristo Jesus. Porque perdoar é manter a vida, perdoar é sustentar a vida. E só perdoa uma dívida quem sabe o quanto foi perdoado. Só perdoa uma dívida quem sabe o quanto foi perdoado. E o texto continua no versículo 13, Jesus diz: e além de nós pedirmos perdão e perdoarmos, Jesus nos ensina a orarmos pedindo a Deus a proteção do Pai. Ele diz no versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está dizendo que nós devemos orar, não só orar dependendo inteiramente de Deus, não só orar perdoando o nosso próximo para que sejamos também perdoados, mas também devemos orar antes de entrar na tentação. Devemos orar antes de cair na tentação. Jesus diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos antes de cairmos na tentação. Então, Jesus está nos ensinando a orar e pedindo a Deus para que nós não venhamos a cair nessa tentação que leva ao mal. Tem quem diga que cair em tentação é seguir o caminho de Adão, é dar as costas para Deus e acreditar na mentira de que o ser humano é autossuficiente, o ser humano é autoexistente, e isso nos leva a uma vida voltada para si mesmo, uma vida de orgulho, de prepotência e de arrogância diante de Deus. Jesus, ele nos mostra que precisamos de proteção de Deus, do Pai, para não cairmos nessas situações que nos levam à tentação. Jesus nos mostra que precisamos da proteção de Deus sobre as situações que possam nos fazer cair em tentação. Cair em tentação é dar as costas para Deus, é dar passos na direção de se tornar cada vez mais semelhantes ao maligno. Por isso, na oração, Jesus nos ensina a orarmos: Senhor, livra-nos de cair na tentação que produz o mal e que nos leva à rebelião e a pecar. Mateus 26:41, palavra de Jesus, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ore antes de entrar na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para as coisas espirituais. Por isso, ore antes de cair nessa tentação. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou para que Deus nos guardasse do mal. Ele disse, João capítulo 17, versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Na sua primeira carta, João, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Quem passou por essa experiência de nascer de novo não vive na prática contínua do pecado. Então, cuidado para não morder a isca da tentação. Cuidado para não ser preso na teia da tentação. Peça a Deus para estar fora da tentação, livre da tentação, porque a tentação leva ao pecado e o pecado mata. E o que Deus tem para nós é vida, não morte. É vida e vida com abundância.
Então, enquanto vivemos nesse mundo caído, carregando as sequelas da queda, do pecado original, a nossa satisfação será sempre incompleta. É por isso que precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Precisamos entender que Deus é aquilo que a nossa alma mais tem fome, mais tem sede. Que Deus é aquilo que a nossa alma mais precisa. É por isso que o sábio escreveu em Eclesiastes 3:11, dizendo que Deus pôs no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade, pelo que está além do mundo material, do mundo físico. Isso significa que os desejos do coração humano, que são enganosos, jamais serão supridos por completo por coisas materiais, por coisas terrenas. Santo Agostinho disse que o coração do homem, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Por essa razão, ele vai bater inquieto até descansar em Deus. Nosso coração tem uma rachadura, ele tem uma fenda do tamanho de Deus, e só Deus preenche esse vazio. Só Deus preenche. Por mais que tenhamos coisas, por mais que tenhamos bens, por mais que tenhamos diplomas, por mais que tenhamos entretenimento, por mais que tenhamos diversão, e o que não falta hoje é entretenimento e diversão, por mais que tenhamos uma vida agitada, com viagens e mais viagens, conheçamos outros países, outras culturas, outras realidades, por mais que tenhamos relacionamentos, romances, tenhamos isso, aquilo, nada disso é suficiente para satisfazer plenamente o coração humano. Nada disso satisfaz o coração humano, porque Deus colocou a eternidade dentro de nós. Só o Deus eterno, só o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos ama e que nos criou, é suficiente para preencher esse vazio. Só Deus pode nos preencher por inteiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, não pare de orar. Não pare de ter uma vida de intimidade, porque intimidade gera profundidade. E eu termino dizendo, um poeta chamado Sérgio Vaz, ele disse que, abre aspas, o que adianta frequentar a igreja se o Deus que você acredita não frequenta o seu coração? Do que adianta você frequentar a igreja física, geográfica, se o Deus que você professa, que você ama, não frequenta o seu coração? Hoje nós não podemos frequentar a igreja fisicamente por conta dessa pandemia, mas nós podemos frequentar o quarto secreto da oração. Então, cuide da sua vida de intimidade e de devoção com Deus. Procure frequentar mais esse lugar chamado oração. Você não está podendo frequentar a igreja física, mas não deixe de frequentar esse lugar chamado oração. E quando você estiver nesse lugar, abra o seu coração diante de Deus, porque eu tenho certeza, dentre as muitas coisas, essa crise, ela veio para te reconectar com Deus, para te reaproximar de Deus, para gerar cada vez mais intimidade entre você e Deus. Portanto, com base nessa oração de Jesus, quando Deus, por meio de Jesus, reinar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, a sua casa vai virar céu. Por isso, não pare de orar. Quando Deus, por meio de Jesus, reinar sobre os seus medos, sobre as suas inquietações, sobre as suas angústias, sobre as suas preocupações, sobre as suas ansiedades, tudo isso que está tirando a sua paz vai virar céu. Por isso, não pare de orar. Quando Deus, por meio de Jesus, reinar sobre o seu coração por completo, sobre os seus pensamentos por completo, a sua vida vai virar céu. Vai ter céu no seu coração, vai ter céu nos seus dias. E por isso, não pare de orar, não pare de ter intimidade com Deus. Quando Deus, por meio de Jesus, reinar de forma absoluta sobre tudo aqui na terra, essa terra vai virar céu, porque aonde Deus reina, o céu chegou. Porque aonde Deus reina, o céu chegou.
Então a melhor oração que nós podemos fazer hoje é: Senhor, traz o céu para nós. Traz o céu para nós. Senhor, venha reinar na minha vida, na minha família, na minha história. Vem reinar sobre o nosso país, vem reinar sobre tudo, Senhor. Porque se fizermos isso, a nossa vida, a nossa história, nosso país, o mundo, a terra vai vir a céu. Porque é onde Jesus reina de forma absoluta e concreta, em plenitude, tudo isso vira céu. Então não pare de orar. Intimidade gera profundidade. Intimidade gera profundidade. Lembre-se que o Pai tem um reino e uma vontade para você. Lembre-se e dependa inteiramente de Deus. E lembre-se de orar pedindo que Deus te ajude a perdoar. E lembre-se de orar pedindo a proteção de Deus, para que nós possamos atravessar esses dias de joelhos na presença de Deus, experimentando o céu em nós e através de nós. Por isso eu não poderia terminar esse momento de ministração sem te convidar a nós fecharmos os nossos olhos e a irmos a Deus em oração com o nosso coração quebrantado e contrito, porque um coração assim Deus despreza, Deus jamais despreza, Ele desprezará jamais. Por isso, feche seus olhos onde você está, com as pessoas que estão ao seu lado. Eu queria te convidar a um momento de oração. Eu queria te convidar a falar com Deus através da oração. Pai, no nome de Jesus, nós entramos, Senhor, nesse novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós, através da Tua cruz, da Tua morte e da Tua ressurreição. O Senhor está vivo, Pai, pelos séculos dos séculos. O Senhor reina sobre os céus e a terra. E o Senhor tomou na Tua ressurreição as chaves da morte e do inferno. E o Senhor está no controle absoluto da história. Por isso, nosso Deus, nosso Pai, nós como Teus filhos, oramos e suplicamos, Senhor, venha reinar em nós. Traz a Tua vontade para a nossa vida, para a nossa história, para as nossas famílias. Assume o lugar que é Teu, Senhor. Coloca tudo em ordem dentro de nós, no nosso ser, na nossa alma, na nossa vida de comunhão contigo, Pai. Traz o céu até nós. Venha reinar em nós. Que a Tua vontade, Senhor, esteja sempre em primeiro lugar sobre todas as outras vontades humanas, sobre a nossa vontade, Senhor. Venha, Pai, trazer o céu para o nosso lar, para a nossa casa, para a vida desse Teu filho, Senhor, que está com medo, que está em pânico, que está ansioso, que está sem esperança. Pai, reina nesse lar, reina na vida dessa família, reina na vida desse Teu filho, Senhor. Traz o céu até ele, Pai. Reina de forma concreta e absoluta, Senhor, porque aonde o Senhor reina, aonde a Tua vontade é feita, Senhor, o céu chegou. Que haja céu na vida de todos aqueles que nos ouvem e que nos acompanham e que oram conosco nesse momento. É a nossa oração, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Que seja assim, para a Tua glória. Amém, 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 Senhor. Mesmo quando
ao Senhor pela sua vida. Louvamos ao Senhor por você ter celebrado a Ele junto conosco nessa noite. Desejamos a você uma semana de bênção na sua presença. Não se esqueça, a oração nos leva a esse lugar de intimidade, de profundidades em Deus. Por isso, experimente orar. Experimente ter relacionamento com o Senhor através da oração. Te convido também, se Deus ministrou o seu coração, se você foi edificado através dos louvores, da palavra que foi ministrada, encaminhar essa palavra ao máximo de pessoas que você conhece, para que Deus também de alguma forma as abençoe, as alcance e ministre graça sobre a vida delas. Aqui nós temos outros cultos também gravados. Nos siga nas mídias sociais, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida, a sua família e o seu lar. Que Deus te dê uma semana de paz na presença dEle. Quero despedir a todos com a bênção pastoral, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.